Boa noite, pessoal. Daqui a pouquinho a gente vai começar aqui a nossa conversa no Papo Educativo. Lúcia, você que já chegou por aí, tem como você enviar o convite? Oi, Boa noite. boa noite, senhora Deu- professora. Boa noite, professora. Deu certo a conexão? Oi, conexão é intriga a gente, não pode ser o contrário. Pois é, que coisa, né? Se for o contrário, não aceita, em hipótese alguma. Eita, como Aguardando. tenho que olhar de perto, sou ceguinha, tenho que ficar em cima do celular para poder ver. E eu tive que botar o óculos, que eu também não enxergo, não. Pior que se eu colocar os óculos, mano, eu não enxergo de jeito nenhum. Fica muito perto É. para os óculos e fica muito longe para eu enxergar. É um problema grande que eu tenho de visão, porque os óculos atrapalham para perto. Uhum. Tá E boa a aí, imagem, o som tá, tá tá, bom. tá bom, tá tranquilo. Vamos Cadê o povo aguardar aqui o pessoal, pessoal né, do entrar. feedback? Cadê o povo do feedback? Tem um povo do feedback do departamento aí, né? Que eu não sei quem é, Uhum. que dá o feedback, além de Uhum. Ciclane. Guardar um minuto, né? Vamos aguardar. A gente faz assim um acordo de uma coisa, no instante chega o dia, não é? O tempo voa. Certeza. Rapidamente chega. Verdade. Auxiliadora tá entrando. Olha, Michele. sonhadora. A primeira vez que ela está entrando, ela nunca entra nessas Olha coisas. aí, que legal. Ah, quem é Michele Versosa, é? Quem é Michele Versosa? Sua amiga? Não, Michele não foi isso não. Se fosse Michele lá do DM, é outra Michele. Rodolfo. Bem-vindo aí, pessoal. Vamos já começar nossas atividades aqui. Daqui a pouquinho. Uhum. No meu relógio aqui ainda faltam 10 minutos, né? Então Vixe, como dá tempo entramos de estar cedo. entrando. É, mas é bom para conectar, para deixar tudo certo. Já consegui deixar aí na tela, né, o nome. Não deu para colocar todo, mas deu para colocar trajetórias e memórias da formação. A gente deu um título grande, É, grande. Ah, Manu, lembrar que 10 minutos, de 50 minutos tem que terminar, né? Porque a gente entrou 10 minutos certo. antes, né? O horário. É mesmo, né? Tem isso. Tem isso. Oi, Uhum. criadora, muito bem. Tá com saudade da cunhada? Essa pandemia, ninguém vê ninguém. É. Está passando, já está melhorando. Eu esqueci desse detalhe, né? Que precisa ser só 50 minutos. Olha, hoje eu vou ver minhas cunhadas todas. Marta Evangelista, minha cunhada entrou também. Olha que coisa boa. Olha que Bem-vinda, bom, Marta. que bom. É, coisa boa. Deixa eu ver como é que tá.
Seu celular, Uhum. por favor. Pode agora. Manu, a gente não combinou como a gente vai fazer. Quem fala primeiro, se você ou sou eu. Oi, Vitor, Naquela bem-vindo. lógica lá, na lógica do roteiro. Roteiro mesmo, Você. né? Oi, Pode seguir Marcos, aquele roteiro lá que dá certo. tranquilo, Hum, tá joia. Acho que seria pra Manu tentar ajeitar o ângulo da câmera dela. Deixa eu ver aqui. Ei, não puxa, não puxa. Manu, Oi, o ângulo, Vitor. o ângulo de sua câmera, dá para você baixar um pouco mais, está aparecendo. Você está muito alta, como a gente disse. Baixa, não, ao contrário. Sim? Sim? O inverso. Baixe mais. Baixe mais. Baixar a câmera. É porque eu não É. tenho suporte. Então. Assim, suporte? Ou Uhum. então baixa um pouquinho mais. Está É, muito aparecendo só seu nariz para cima. Está aparecendo. Não está aparecendo seu rosto todo, não. Nariz pra baixo. então, Nariz para baixo. Nariz para baixo, ao seria contrário. assim? Isso, agora sim. Perfeito. Sim? Ah, aí sim. E Ok. você Ficou pra mostrar. melhor? Hã? E você pra mostrar sua tela. Que tela? Que é a do computador. Da TV não mostra bem. Agora não. Ficou melhor agora? Agora sim, ficou. Ajeitou, tá ótimo agora. Tá ótimo. Eu quem dá aqui, Vitorzinho aqui, tá vendo? O técnico dando as dicas. Bem, de tudo a gente aprende nessa pandemia, viu? É verdade. Cleilma, Jaqueline, bem-vindas. Oi, Eu já- meninas. Essas meninas foram minhas alunas na pedagogia à distância da UFRN. Olha que bom. Maravilha. Tempo de... Helenice, José Mário. Oi, Zé Mário. Zé Mário foi nossos Chegou alunos, nosso aluno, seu conterrâneo, né? é, Miriam, que saudade, Miriam Ellen. Olha que autoridade chegou aí, Manu, agora. eu vi, ó, ela chegou chegando. Cheguei. Cheguei. Miriam, Boa Miriam. noite. Helenice, minha colega professora, ex-aluna. Oi, Miriam. Miriam é uma figura. É, Esperar a chefe chegar, né, Miriam? Que vocês só começam, o chefe chega. Enquanto a chefe não chega, será? chega o Max. Oi, Max. Oi, Bem-vindo. Mar. Vem a prima, a sogra. Boa Helenice, noite. nós vai lembrar o bala. Helenice está dizendo aqui, viu? E é interessante porque eu recebi várias mensagens pelo bate-papo, né, do Instagram, de vários colegas que participaram, né, do Bali naquela época de 2009, 2010. Muita gente comentou, alguns compartilharam, outros curtiram. Foi uma boa oportunidade para relembrar. Lembrar. É verdade. O tempo passa, né, mano? Do 2009 já vai 10 anos, 11 anos. 11 anos. 11 anos que a gente trabalhou juntas, né? Interessante. E o que nos separa da formação são quase 20 anos. Eu fui fazer a conta de Jesus entre a minha formação e a sua no campus, né? Então, bem interessante. Sim. Olha só, Max. Muito bem, Max. Gostando de ver. Raquel, seja Olha, bem-vinda. Miriam disse que uma vez baleando, sempre baleando. Vamos ver se esse bala vai para Mossoró logo, porque é coisa difícil. Não é possível que Manu, Miriam, baleanos, duas baleanas aí de primeira. Não leva agora esse bala a Mossoró. Não é possível uma coisa dessa. Né? Né, Miriam? Juju, direto de Beberibe, no Ceará. Reginaldo. Sinal Linhares. Manu, acho que vamos começar, né? Vamos, eu preciso. Você vai me dizendo aí a questão do tempo, viu? Vamos tentar ter muito cuidado para a live não cair sem a gente se despedir do pessoal.
É verdade. Aqui são 18h59 no meu relógio, mas você viu o tempo que você entrou aí, né? Que é o que vai valer. É. Então, boa noite, pessoal. Muito bem-vindos à nossa live do DE. Queria agradecer ao departamento pelo convite, né? Inicialmente aos colegas do departamento, que Ciclene, nossa chefinha, e Diana Saldanha, nos incumbiram dessa responsabilidade e me deram a pior responsabilidade, foi escolher a parceria para estar aqui com a gente, conosco no departamento, nessa live de hoje. E aí não poderia... Eu olhei muito, pensei muito quem chamar, Manu, para quem está aqui hoje, diante de tantos orientando, tantas pessoas que passaram na minha vida e que foram importantes, né? Eu fui avaliar. E aí eu fiz um critério para essa escolha, né? Que foi a questão temporal. Já que fala de memória, eu considerei o tempo. E fui ver o tempo de formação que a gente tinha, que tempo de diferença nós duas tínhamos. E aí eu fui ver, a gente tem quase 20 anos de diferença entre a minha formação e a sua formação. Então, esse foi o motivo principal, um dos motivos de ter escolhido. Depois, por você ser uma egressa do curso de pedagogia, uma egressa de sucesso, digamos assim, já doutora, né? Doutora Manu. E isso nos alegra muito saber que tem já alunos nossos egressos, não só a gente, nós docentes, mas outros egressos bem mais jovens que já são doutores. Então, foi por esse motivo que nos levou a trazer aqui. E quando a gente fala em memória, vem logo à mente uns versos bem conhecidos de Drummond, quando ele diz: amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Memória de Drummond, esse texto, né? E com esses versos a gente dá início à nossa live de hoje. Muito boa noite, Manu Medeiros. Agora passa a palavra Boa para você. noite. Boa noite, Lúcia. Boa noite, os colegas que estão chegando, né? Coisa boa a gente se reencontrar, principalmente nesse tempo tão complicado. Então, para mim também é um prazer, né? Estar partilhando um pouco das experiências. Nessa brincadeira já foram 11 anos e eu só tenho a agradecer pela oportunidade de ter aprendido muito. E como alguns colegas colocaram, né, a gente tem uma marca que lembra sempre o Bali, né, que foi projeto, que agora é programa da universidade. Então, eu hoje, dentro da universidade, estou sempre lembrando dessas atividades e quando eu era graduanda ainda, tem muitas coisas que eu não, parece que não consegui ainda absorver, que o tempo passou tanto, então estou sempre lembrando do tempo que eu era estudante. Então é uma alegria participar, espero que a nossa contribuição seja válida, espero que os colegas participem, coloquem suas perguntas. E que bom que a gente está tendo essa oportunidade de se conectar com os nossos colegas, professores, colegas alunos. E também já lembro aqui que tem muitos alunos que não estão tendo essa oportunidade de nos ouvir, infelizmente. Mas é isso. Espero que a live seja de fato, um papo onde a gente possa recordar muitos momentos que foram marcantes na nossa trajetória formativa. E por falar em papo educativo, não se fala em papo educativo sem colocar o CAMEAN, hoje o CAPF, como uma memória, né? Sim. Então, o CAPF para nós aqui, Manu, se torna memória viva, embora nem eu nem você estejamos lá, mas nós nunca saímos de lá, né? Não estamos e ao mesmo tempo estamos no campus o tempo todo. Aqui eu trago duas imagens, se vocês estão vendo. Vocês estão vendo aí essas imagens que está na minha... aqui atrás de mim? Você Será quer que que eu estão vendo? desative? Não, pode deixar. Deixando, porque aí a gente vai interagindo.
estou vendo que chegou o nosso diretor, o professor Gaciel. Bem-vindo, professor Gaciel. Olha aí, nossa memória, o campus. Então, eu trago duas imagens aqui. Essa primeira imagem do campus é o campus que eu estudei. Em 88, quando eu entrei, a 91, né? Então, mais ou menos, está vendo mais ou menos. Dá para ver, não, Ciclene, a imagem? Um pouco, né? Dá para ver que são duas imagens. Uma do campus antigo, o campus que eu estudei, e hoje o CAF atual, né? A nossa fachada que nós estamos conhecendo. Então, o nosso CAF antigo, ele tem esse formato, né? Desse mata-burro na entrada. E não era atrativo, era um campus muito pouco atrativo aos olhos de quem passava nessa estrada que liga Marcelino Vieira a Pau dos Ferros, o Rafael Fernandes a Pau dos Ferros. Hoje o CAPF, ele tem outra imagem, ele é notado quando você passa nessa estrada, qualquer pessoa já nota esse monumento, né, do CAPF, e vê o quanto ele cresceu nesses 20 anos que separam minha formação da de Manu. Eu entrei no curso pedagógico em 88, saí em 92, minha conclusão. Manu saiu em 2010, né, Manu? Entrou em 2008. Entrei em 2008 e saí em 2011. 2011, Isso. Então, são dois campos muito diferentes. E eu diria, falando de campos diferentes, eu diria que nós, educadores, como diz Rubem Alves, nós somos como velhas árvores. Possuímos uma fase, um nome, uma história a ser contada. Habita um mundo que vale a relação que liga aos alunos, sendo que cada aluno é uma entidade sui generis, portador de um nome, também de uma história, sofrendo tristezas e alimentando esperanças. E a educação é algo para acontecer neste espaço invisível e denso, que se estabelece a dois. Então, com essa frase de Rubem Alves, eu acho que expressa um pouco esse sentimento que eu tenho hoje aqui nessa live, de passar para vocês. Nós somos árvores, as árvores também envelhecem e têm as suas fases, né? A fase de produzir, a fase também de se afastar dessa produção. E é assim que a gente se sente como educador, quando a gente olha para a imagem do campus antes e esse campus que a gente tem hoje. Bem diferente. E aí, nesse papo educativo, eu fiz até uma linha de tempo para eu poder me situar aqui nessa linha de tempo. Não sei se vocês não conseguem ver, mas eu estou visualizando uma linha de tempo que eu fiz. Nessa linha de tempo, eu coloco a minha formação, eu vou falar nada antes, vou falar a parte da minha formação, da graduação, que foi nesse período de 88 e 91, né, que foi o ponto de partida, acho que o ponto também de chegada a muitas coisas que eu vivi nessa época. Hoje, eu abrindo o baú das memórias, fiquei lembrando muito daquela sala de aula que a gente assistia aula naquela época, na década de 90, né? Aqui, na forma de ensinar, na forma de aprender. E o mais interessante que eu fiquei lembrando, no tipo de ensino que a gente tinha na época, é muito diferente do de hoje. Eu penso que o contexto, o nome da live já diz isso, já expressa essa diferença. Era um ensino muito focado na transmissão, né? O professor vinha com o seu saber, e lá ele repassava para a gente e a gente ficava escutando, anotando, muitas vezes copiando no quadro, o professor copiava e a gente anotava, né? Mas essa transmissão não era por si só, não era educação bancária, era uma ação de reflexão. Eles refletiam muito conosco. Vivi uma época em que a gente estava passando da ditadura para da democracia, esse período muito expressivo, né? E as reflexões eram muito fortes. Engraçado, Manu, que eu lembro tanto das aulas como se fosse hoje. Quem esquece a aula de Valdelene, as aulas de Vanja, as aulas do professor Andrés Alfonso de Matelari, né? As aulas de Nelson Maia, são vivas na minha memória como se fosse ontem, né? Não sei como marca tanto um ensino transmissivo, mas porque também era reflexivo. Uhum. Né? A teorização era abundante, a gente tinha muita teoria, mas nossa prática era muito escassa. A gente o estágio acontecia no final do curso, quando já estava perto de terminar, no 6º, 7º período. Diferente de hoje, que hoje o estágio começa nos primeiros períodos, já começa cedo o aluno a praticar
ter práticas, né, de sala de aula. E o mais interessante, o que eu vivi que senti falta disso, foi a escassez, ou a ausência, né, de pesquisa e extensão. A gente não tinha pesquisa e extensão. Dizer isso para os mais jovens hoje, que a gente vivia uma época que não tinha pesquisa e extensão, isso parece muito estranho, né? Para a juventude de hoje. É. Imagine isso. Na minha época não existia isso. Os professores falavam que tinham feito uma especialização em Mossoró, na época que era onde tinha. E aí a gente via falar, mas não sabia como era fazer pesquisa, extensão, essa palavra não existia. Tem alguém falando aí, Lúcia, jovem demais, nada contra você, mandou, mas essa mulher toda formou. É, Lenice, engraçada. Bom, gente, mas aí a ausência de persistência, a gente compensar com outra coisa, que é o que nos falta hoje, o movimento estudantil. Eu fiz parte do movimento estudantil durante o meu curso inteiro, Manu. Eu fui representante do CA de Pedagogia. Inclusive, comecei a participar dos eventos a nível nacional, na área de letras, de pedagogia. A gente viajava nos ônibus e não perdia um evento dessa área do movimento estudantil. E também nos colegiados. Eu sempre me presente nos colegiados, tanto no Departamento de Educação, quanto no colegiado do próprio campus, né? Geral do campus. E isso me ajudou bastante, em muitos aspectos, essa participação no movimento estudantil, né, no curso da formação. E aí, quando terminei o curso 92, aquela coisa, terminei o curso, eu já trabalhava, né? Eu já atuava profissionalmente, eu já era professora de educação básica. Na época eu era técnica, tinha feito um curso para técnico D no Estado. E trabalhava na escola, na secretaria, fazendo memorando, esse tipo de coisa. Mas eu não gostava muito dessa função de técnico. Então, logo eu fiz um curso para docente no município e trabalhei muito no aspecto da formação em vários níveis de ensino, estadual, municipal, zona urbana, zona rural. Rodei bastante nessa minha trajetória. E fui esbarrar, porque meu sonho era ser bancária. Ninguém sabe disso, meu sonho de ser bancária e E psicóloga. aí, eu não sabia disso. Fiz muito concurso para bancária, passei em vários concursos, mas não dava certo, na época não concorrido. Sempre passava, mas não cheguei a atuar. Também não tinha tanto concurso assim, não. Eu tentava fazer, mas não tinha tantos concursos. E o interessante é que eu fui cair numa função que foi pesquisador do IBGE. Fiz concurso do IBGE e passei. Foi uma experiência muito rica, de um ano, na época de Collor. Ele demitiu, um ano depois demitiu os concursados, tudinho, a gente saiu sem nada. Mas no IBGE aprendi uma coisa, criei um gosto no IBGE, foi o gosto pela pesquisa. Eu fazia com muito gosto tabulação de dados e pesquisa de campo. Acho que foi aí que comecei a despertar para o lado de pesquisadora, que antes eu não tinha esse conhecimento que a universidade não tinha me proporcionado, né? E terminei o curso, na época eu queria dar continuidade também aos estudos, não tinha em Paulo dos Ferreira especialização, não tinha mestrado, não tinha nada. Olha só, eu fui me aventurar a fazer uma especialização em Belo Horizonte. Quem é mais antigo aí deve conhecer o PREPS. O PREPS ainda hoje existe, é um curso de especialização pago pela PUC de Minas Gerais. É de alto nível esse curso. E eu comecei a assistir aula no PREPS, foi muito interessante, porque lá eu conheci um outro lado que eu gosto muito na minha vida toda, que foi conhecer a literatura e os autores. Até então não conhecia autor algum de obra nenhuma, eu conhecia os autores pelos livros, mas não conhecia as obras, as pessoas, né? E lá eu conheci autores como Edmir Perrotti, né, escritor muito conhecido da literatura, Maria Antonieta Cunha, né, uma teórica muito conhecida, Abramovich, conheci Eva Funari, conheci Ziraldo, meu professor, Bete Coelho, muitos nomes da literatura que eu não conhecia, vim conhecer no PREPS, lá em Belo Horizonte. E foi extremamente importante. Pena que não terminei a especialização, porque era caro, e aí as viagens, era semestral, cada 6 meses você ia. Eu fiz, acho que 2 semestres, não consegui dar continuidade. E aí eu parei. E a formação continuou depois, já bem mais adiante. Eu vim entrar na especialização já na UFRN em 97, 98. Né? Eu fui para Gil, passou no mestrado aqui em Natal, e eu vim com Gil, e aqui eu comecei a me aproximar da UFRN e fui fazer
especialização no grupo de Marlia Marília, né? E aí lá eu me deliciei também com a parte da literatura, que é muito forte nesse núcleo da UFRN. E aí engrenei, né, minha formação para depois doutorado e pós-doutorado. Mas uma coisa que eu considero muito importante na minha experiência de pesquisadora, de formadora, que veio à minha memória, foi a quantidade de pessoas que eu já orientei e que eu aprendi muito. Eu já tenho quase 160 orientandos. Eu fazia aqui as contas, só de iniciação científica eu tenho 104 orientações concluídas em iniciação científica. Né? São muitas pessoas que passaram por monografias, perto de 30, né? Já vai teses, doutorado, mestrado e por aí vai. Então, foi um aspecto da minha formação muito importante, foi a parte de orientação que eu desenvolvi. Mas minha atuação técnica ao longo da minha vida, das memórias que eu trago, eu dividi em 3 grandes momentos da minha formação, atuação técnica, né? E eu vou mostrar para vocês também, ver se vocês conseguem ver algumas imagens, né? Aqui eu faço eu faço nesse quadro que eu trouxe para vocês, se vocês conseguirem enxergar alguma, eu acho que está cortando aqui. Deixa eu tentar alinhar melhor. Olha aqui. Pronto, melhorou. Melhorou? Uhum. Aqui eu trago em forma de homenagem. Já que falei em memórias, eu faço uma certa homenagem ao nosso time da época do Departamento de Educação. E aí a gente não pode esquecer a professora Ângela Diógenes, a primeira professora da minha primeira aula no curso de graduação foi a Ângela Diógenes. Eu quase morri nesse dia que ela mandou a gente falar o que era sociologia. Gente, o que é sociologia? Não tinha visto falar o que é sociologia. E ficou todo mundo tentando adivinhar o que era sociologia, e ela escutou todo mundo, e depois ela disse o que era o conceito de sociologia. Então foi uma coisa que marcou minha vida com Ângela. Maria Elisa, que era sempre a diretora, a gente conhecia porque dirigia o campus, né? Nelson Mar também era nosso professor de higiene escolar. Você ia falar nisso, gente? Higiene escolar, essa disciplina. E ele chegava na sala e fazia assim. É uma disciplina muito boba. Higiene escolar, dizer que tem que lavar a mão, tem que cuidar do menino. Não vou falar sobre isso, não. Vocês me deem aqui 10 temas que vocês queiram saber, que eu vou falar desses 10 temas. E a turma elencava 10 temas, podia ser qualquer coisa, sexo, droga, prostituição, e ele trazia cada aula um tema desse. Ele tinha muita preparação, era muito estudioso, um grande professor. Aprendi muito com ele. Zefinha Fernandes, em memória, foi nossa professora de didática. Zefinha foi também nossa professora da aula da saudade, nossa turma, né? Dr. Assis Correia era um professor muito cheio de palavrão, nos assustava na primeira vista na sala de aula, muito duro, muito exigente, né? Mas era muito conteudista e muito bom no aspecto de conteúdo. Dr. Marcondes, quem esquece Marcondes, no primeiro período dando aula de matemática, dizia assim, isso aqui é mais fácil do que dançar, ele dizia, com matemática. Bom, isso aqui, se você aprender isso, você pode estar o anel do doutor no dedo do pé. Essa expressão de Marcondes marcou minha vida toda, né? Tete Oliveira, que até hoje está aqui por aí em Paulo dos Ferros, Tete Oliveira era o carrasco, todo mundo tirava nota vermelha, né? Desde o ensino médio até a faculdade. A professora Socorro Lopes, correndo de psicologia. Rosângela Bessa, minha professora maravilhosa, que nunca esqueci tópico frasal, que Rosângela Bessa me ensinou no primeiro período de pedagogia. O que é um tópico frasal? Vamos começar um texto. Sueda Bessa, que era a nossa professora mais antiga de estágio. Professora Valdilene, que era uma professora fantástica. Valdilene era encantada, até hoje encantadora, ela encantava os alunos com um jeito espontâneo, brincalhão de ser. E quem esquece a 5692/71 explicado por Valdilene? Ninguém. Quem foi aluno dela jamais esquece isso. Ela contava as leis e a gente tinha que ter a criticidade sobre aquela lei, sobre aquele artigo, caía na prova. Não tinha como você, não era só saber a lei, era ter que dizer criticamente o que aquele capítulo, a linha dizia. Professora Vanja já era uma professora inovadora, adorava levar coisas novas, flanelógrafo. Ela está aqui, viu? Eu vi ela entrando. Né? Vai dizendo aí, Manu, quem está aqui que eu não estou vendo, não. Não estou vendo os comentários, não.
Então, Vanja era minha referência de inovação. Ela sempre trazia coisas diferentes para a sala de aula e tinha uma simplicidade de fazer orgulho a gente. Professora Margarida Pinheiro era militante, sempre Margarida com aquela militância de participar de tudo, de estar atuando. Professor Raimundinho ensinava também uma disciplina que não tinha muito a ver com a área dele, que ele é médico. Professor André, que eu já falei da filosofia, era um professor inspirador. Quando ele faleceu, eu ocupei a vaga dele, foi muito, assim, pesado para mim ocupar a vaga de Andréas, porque Andréas era um professor fantástico. Tia Nilma, a professora querida, que me acompanhou no estágio, teve um relatório feito, acompanhado por tia Nilma, já bem amarelinho. E Tessia Batalha, quando eu entrei no departamento, era chefe de departamento na época, né? Então, são esses professores. E eu trouxe aqui em cima uma imagem de um carrinho de pipoca, se vocês estão vendo aí. Esse carrinho de pipoca, ele marcou toda a nossa graduação, porque era eu, Fafá, que está aqui nas fotos, Fafá, Gracinha, Glécia e mais alguns outros colegas, a gente tem pipoca todo no intervalo para vender e arrumar dinheiro para fazer a colação de grau nossa. Então, a gente conseguiu, pelas fotos aqui, né, pelo quadro, também nós conseguimos fazer aula da saudade, fazer tudo bonitinho, com dinheiro de pipoca que a gente juntava. Lembro daquelas bufufas de dinheiro que eu juntava, de um em um, será cruzeiro na época, e guardava em casa esse dinheiro, almofambava, era dinheiro todo guardado em casa, de pipoca todo dia, para ir fazer a colação de grau. Quem imagina isso hoje, né, nossos estudantes? É coisa interessante, pensando hoje. E aqui as fotos da minha colação de grau, em 92. Eu trago aqui uma imagem de Gilton, que já era meu companheiro na época, eu fui casado com Gilton há um ano, e do meu pai. Meu pai foi a minha maior referência e que hoje aniversaria. Tá, 94 anos. Aqui ele tem 66 anos nessa foto, né? Comigo na colação de grau. Mas hoje ele está fazendo 94 anos, já bastante idoso, né? Mas a minha referência, os homens da minha referência. E falando em memória, eu também tenho mulheres que são referências. E aqui eu trago duas mulheres que para mim são referências para mim até hoje, que é a professora Marlia Maria, minha mãe acadêmica desde especialização, mestrado, doutorado, e a professora Maria Helena Carneiro, que foi a professora que me acompanhou no pós-doc na França. E eu tenho assim uma admiração para essas mulheres fora do comum. São duas mulheres incríveis, a quem eu devo bastante, com quem aprendi e me inspiram muito até hoje. Eu vou falar, depois eu passo para você falar. Melhor assim, né, Manu? E a gente vai... Como é que vai fazer? Você prefere falar um pouco? Não, acho que você pode seguir, seguir, né? concluir, e aí depois eu... Agora vá interrompendo os comentários. Não estou vendo comentário, não. Vou interrompendo os comentários do povo aí, para dialogar com o público. Fica muito chato falando o povo sem estar interagindo com as pessoas. Você quer que eu tire? Diga isso, vai nos comentários, por favor. Vai dizendo aí. Dizer, né? Não, para você dizer os comentários. Eu não estou vendo. Sim. Tem as pessoas que estão entrando, né? Ciclene, vários outros professores, a professora Diana. Fafá está aqui? Deixa eu ver se é Fafá, minha colega. Fafá Correia. Olha, Fafá está aqui na live. Acabei de mostrar as fotos, Fafá, aqui, que eles me cederam. Eu tenho um grupo de meus colegas de graduação e a gente trocou hoje muitas mensagens, eles mandaram muitas fotos para mim. Gente, falando em memória também, um aspecto das minhas memórias que eu trago foi das coisas que a gente foi inventando ao longo do tempo no campus, né? E duas delas foram os grupos de pesquisa, que até hoje existe. O grupo NED, que vai fazer 20 anos, e o GEP, que vai fazer o quê? 20 anos o NED acho que é mais, o GEP é 2002, por aí, né? E o NED, eu lembro demais, quem está aqui na live, que é dessa época, como professora Vanja, Margarida, quem é mais colega do Departamento de Educação aqui? Disney na época era aluna do campus, e ela fez parte do NED como aluna do campus, aluna de graduação dos primeiros períodos, né? Então, a gente criou o NED, e o NED era engraçado, porque era um grupo imenso, era todo mundo cabia no NED, todo mundo mesmo, tinha que caber todas e todos, homens e mulheres. Então, era aquele grupo, um guarda-chuva, né?
Tanto depois que eu fui para o doutorado, que eu fui entender melhor o que era um grupo de pesquisa, e a gente voltou e criamos o GEP, porque eu queria algo mais focal, que era a minha tese sobre planejamento, e aí eu queria dar um foco mais, e aí a gente saiu do NED e criamos o grupo GEP. Esses dois grupos têm uma importância muito grande na minha vida, né? Porque foram eles que me permitiram conseguir editais, foram eles que me permitiram me engajar em vários aspectos, inclusive na pós-graduação. Além dos grupos do NED e do GEP, não podia deixar o BALE, né? Que foi uma criação também nossa, minha e Renata Mascarenhas, em 2006, né? E está aí até hoje, a carga da professora Diana, hoje quem está liderando o programa BALE, em 5 municípios. É um programa que atende já a região praticamente toda. E o FIPED, que chegou um pouco mais tarde, 2008, mas eu trouxe até para vocês aqui uma imagem do FIPED de Salamanca, que vai ter, fazendo um comercialzinho aqui, vai ser no período de 14 a 16 de outubro de 2020, em Salamanca. O FIPED, a primeira versão virtual, devido à pandemia, será virtual. Então, tanto o FIPED quanto a INPGP foram duas coisas que a gente militou e milita até hoje, e que tem sido muito importante nas nossas memórias afetivas, memórias episódicas, memória de todo tipo. Né? Além dessas 4 coisas, eu também pensei um pouco durante minha vida, pensei um pouco fora da caixa. Né? E esse pensar fora da caixa me possibilitou alguns ganhos, como, por exemplo, eu me engajar no PROCAD, que é um programa da CAPES, que a gente fez com a USP, a UFMA e a UERN, né? Esse programa gerou muitos produtos, com muitos livros, 3 capas de livros que a gente publicou juntas, né? Além disso, me permitiu uma certa, digamos assim, inserção a nível nacional, em outros aspectos, como, por exemplo, eu ter feito parte, eu e Paulo dos Ferreira e a professora Débora também, da BNCC, né? A gente foi pesquisadora da BNCC, foi um momento muito importante estar em convívio com colegas a nível nacional de todo o país. Eu ter feito parte do CTC da Educação Básica da CAPES, uma comissão que existiu e que foi criadora de vários programas, como Reúne, como PIBID, vários programas a nível nacional foram criados por esse CTC da CAPES, e eu fiz parte desse grupo. É um grupo de só 20 pessoas a nível nacional, e fazia parte do Rio Grande do Norte a professora Betânia Ramalho e o ex-reitor da UFRN, que é também pauferrense, né? E depois, essas participações também permitiram ser assessora, consultora da CAPES, né? Que até hoje eu sou da área de ensino. E aí a gente, com essas inserções, a gente ficou pensando mais um pouco fora da caixa, me permite hoje essas relações. Não podia deixar de mencionar também 3 pontos muito importantes nas nossas memórias, que foram a criação desses programas: o PPGL, o Prof. Letras e o PPGE. Né? O PPGL foi o primeiro programa criado no campus, dele nós já temos hoje vários doutores, várias dissertações. Né? Em seguida veio o Prof. Letras, com o filho do PPGE, que na reunião do PPGL foi proposto você criar um mestrado profissional, e aí o campus, a gente liderou essa comissão, e em seguida o PPGE, um outro programa, que até hoje eu faço parte. Sou garota de 3 programas até o final desse ano. Próximo ano eu quero ser garota só de um programa ou de 2, não mais de 3. E aí, um outro aspecto que eu trago também, uma imagem para vocês aqui ver como é importante as memórias, foi a nossa biblioteca ter feito parte dessa comissão. Esses programas me possibilitaram isso. O BPGL, quando a gente fez esse projeto da FINEP, foi há 10 anos antes, levou 10 anos para ser construído, né, essa biblioteca do campus. E foi através do projeto da FINEP que eu estava na coordenação dessa equipe, junto com vários outros colegas do PGL, e hoje a biblioteca é um espaço que a gente tem muito orgulho de fazer parte do campus, nossos campos. E, para finalizar, eu queria trazer mais 3 coisas que eu queria dizer que tenho muito orgulho de fazer parte, que é a Filarmônica Pauferrense, Sociedade Filarmônica. Estarei na gestão até setembro, já estou aqui com contagem regressiva da minha gestão, e depois também pretendo passar para frente.
Mas essa filarmônica ela tem duas orquestras, uma infanto-juvenil e uma orquestra maior, e é um trabalho voluntário muito gratificante que a gente faz e que temos aprendido muito. E todas essas referências que eu fiz de atividades e atuação, né? Hoje eu estou na escola do governo, passando um período aqui, e amanhã eu queria divulgar para vocês uma live que vamos fazer amanhã com trabalho remoto, teletrabalho, com o secretário de tributação, o Carlos Eduardo Xavier, e Del Jundes, que é o gestor da escola de TI, da escola do governo. Eu estou mediando amanhã 10h30 essa live, convido a todos a participarem, e dizer que hoje eu estou fazendo algo que eu gosto muito também, que é coordenar um programa, um projeto de inovação, em parceria convênio entre a SEAD, a Escola de Governo e a FAPERN, com 37 bolsistas da área de inovação. Então, eu tenho feito esse trabalho com muito gosto e com muita satisfação. Então, é isso que eu queria colocar para vocês. E agora eu passo a bola para minha colega Manu para ela relatar um pouco das memórias dela, que eu sei que ela tem memórias maravilhosas para nos contar, né? E eu vou passar para minha colega Manu, e também vocês podem perguntar, souber responder alguma coisa, vocês fiquem à vontade. Muito obrigada pela atenção. E agora eu passo para a Manu. Bom, então, depois de uma trajetória dessa, né? Trajetória riquíssima, nosso tempo, a gente sabe que ele é limitado, então eu vou tentar sintetizar pelo menos em 10 minutos ou 15, porque a gente precisa encerrar às 19h45, que foi o tempo que a gente começou, né, um pouco antes. Então, eu sempre entendo, hoje eu entendo o processo formativo a partir de duas palavras-chave. E aí, enquanto eu vou falando, eu fiz um videozinho com algumas imagens que vão ficar passando aí e que fazem parte dessa trajetória, né? Lúcia teve uma época um pouco diferente do que eu vivi, e tem uma palavra que eu destacaria na fala dela, que mesmo ela vivenciando um tempo mais difícil, um tempo sem muita oportunidade, eu destacaria o protagonismo, que é justamente uma das palavras que eu gostaria de começar para nortear a minha fala, que é o protagonismo e as experiências vividas. Então, lembrando também que na minha época, quando eu comecei a cursar pedagogia, em 2008, nós já vivíamos uma época em que o cenário tecnológico já tomava de conta. Apesar que eu ainda tenho uma recordação um pouco triste, porque eu sempre precisava ir para Mossoró para fazer a minha matrícula manual, porque na época eu comecei em Mossoró e vim para Pau dos Ferros. Então, do sexto período até o final do curso, todo semestre eu ia para Mossoró para realizar essa matrícula de forma presencial. Então, essa, essa coisa me deixou muito. Esse tempo foi também um tempo difícil. E aí, assim, comecei a cursar pedagogia. No início não me identificava muito, tanto que voltar de Mossoró para Pau dos Ferros foi uma das ideias que eu tive, justamente porque não era algo que me estimulava, eu não conseguia enxergar a pedagogia como eu enxergo hoje. E aí, quando eu vou para o campus de Pau dos Ferros, né, em 2009, eu logo ouvi falar, né, do projeto Bali, e aí costumo dizer que o que eu tenho conseguido organizar de forma profissional hoje, eu devo à participação durante a extensão. E aí eu dividi a minha fala em três eixos, né? No ensino, diferente de Lúcia, a gente já tinha mais oportunidade, então eu tenho várias recordações de participar muito, de forma muito ativa nas disciplinas.
sempre gostei de experimentar essas novidades, inovava nos trabalhos, a gente já levava teatro para dentro das salas de aula. Então, foi a partir dessa vivência, né, dentro do ensino, com os colegas, inclusive, quero até lembrar que alguns entraram aqui, né, Simone, Aniele, Sinara, que são colegas que fizeram parte da minha turma, e a gente tinha isso, né, de fazer os trabalhos com muito entusiasmo, a gente se reunia, a gente ficava inventando coisas e mais coisas para levar para a sala de aula. Então, eu costumo dizer que eu vivenciei de uma forma muito sadia, com muito entusiasmo, essa parte do ensino. E aí, quando eu começo a participar do BALE, né, como voluntária em 2009, eu descobri que eu era uma excelente mediadora de leitura. Não tinha essa vivência, sempre fui uma pessoa muito tímida, mas aquele contato, naquele primeiro encontro, para mim ele foi decisivo. E a partir daquele encontro, né, em outubro de 2009, eu fiquei até 2014, costumo dizer que a gente nunca esquece da nossa participação, né? A gente sai do BALE, mas o BALE nunca sai da gente. Por que eu digo isso? Porque dentro da extensão, eu consegui também desenvolver o gosto pela pesquisa, né, por meio do GEP, participei também do grupo de pesquisa naquela época, e foi ali que eu comecei a escrever os primeiros artigos para os eventos. Era algo que a gente não, que jamais passava pela minha cabeça, né? Na época eu era bolsista do BNB, naquele tempo não se falava muito em PIBIC, em PIBID, mas a gente tinha os editais, né, Lúcia? Foi uma época em que o governo dava essas oportunidades e ela esqueceu de falar isso, mas eu vou lembrar aqui agora que foi uma das coisas que me chamaram muita atenção quando eu comecei a trabalhar com Lúcia, foi essa estratégia dela de organizar os projetos e submeter aos editais. E foi por meio desses editais que o BALE conseguiu comprar muitos materiais, a gente conseguiu fazer muita coisa, que até hoje eu nunca vi nenhuma proposta de extensão fazer. E a gente tinha um grupo muito grande e um grupo muito rotativo. Porém, as pessoas iam e vinham do BALE, mas eu continuei, né? Então, durante essa participação no projeto de extensão, eu consegui também participar dos eventos, que era algo que estava fora das nossas condições objetivas, mas através dos projetos, através dessas propostas, a gente conseguia arrecadar, né, dinheiro para participar desses eventos e fui criando gosto e dentro dessas vivências da extensão foi surgindo a ideia de fazer um possível mestrado, que também era algo muito distante. E aí eu sempre destaco, né, nunca esqueci dessa motivação, né, da professora Diana, que na época foi quem me convidou para participar do BALE, e Diana também já pensava em fazer o mestrado, só que eu entendia isso como algo muito distante. E aí ela dizia, não, você vai fazer e vai dar certo. E aí, depois dessa vivência de protagonismo dentro do ensino, fui criando gosto para participar ainda com mais entusiasmo da extensão, e aí consegui chegar no mestrado em educação, né? Eu sou da segunda turma do mestrado em educação da UERN, que funciona no campus central. E aí foi um divisor de águas, porque eu acabei mergulhando um pouco mais a fundo nesses conceitos, nessas ideias de leitura, de literatura, de formação do leitor, e fui me apaixonando. Aprendi a gostar de pesquisa, aprendi, sofri para organizar os gráficos na época da pesquisa, mas é algo que me faz também me sentir feliz, porque foi uma conquista.
E dentro desse processo, eu vou destacando sempre a autonomia e o desejo também de não desistir, né? Tive também muitos empecilhos durante todo esse processo, mas desistir era algo que não passava muito pela minha cabeça, uma vez que eu fui me identificando com a docência. E aí eu sempre dizia, né, um dia eu vou ser professora universitária, não sei aonde nem como, mas vou conseguir. E nesse meio, né, durante o mestrado, eu fui conhecendo também alguns autores, algumas teorias, e fui me interessando mais. E organizei uma pesquisa que hoje eu tenho muito orgulho dela, né? Mesmo já tendo concluído o doutorado, mas para mim a melhor experiência que eu tive de pesquisa foi durante o mestrado, porque ouvir as vozes daquelas crianças lá do Riacho do Meio, para mim, foi a maior conquista. E aí foi a partir das vozes daquelas crianças sobre a relação que elas tinham com o Bali, com aquela mediação que a gente fazia toda semana naquelas escolas, foi aquilo que me impulsionou, né? E a partir disso eu consegui concluir, né, em 2012, em 2014, o mestrado, e sempre nessa linha, né, trabalhando com a leitura, trabalhando com a formação de leitores. E depois que eu terminei o mestrado, veio a oportunidade também de cursar o doutorado, e também era algo que parecia muito distante. E aí saí da minha zona de conforto, uma vez que eu tive que sair de casa e para mim foi algo muito difícil e para uma outra realidade. E a gente sabe o quanto é difícil, a gente que sempre viveu e morou no interior e de repente sair para uma cidade grande. A gente sofre muito. E aí lá no doutorado eu também tive essa oportunidade de aprender, né, com a professora Marli, lá na UFRN. Também foi algo que me fez amadurecer ainda mais, né? Aprendi muito com todas as situações que por lá eu vivi. E sempre tive essa coisa de desafiar. Para mim, os desafios, eles sempre foram um atrativo. E aí eu sempre gostei de enfrentar mesmo. E aí eu só tenho duas coisas para destacar. Aliás, três. Eu sempre costumo relatar que foram os três desafios que, que hoje fazem parte dessa trajetória. Primeiro, todo mundo vai rir. E foi quando Lúcia, em 2009, acho que foi, não, 2010, quando eu entrei no Bali como bolsista, ela disse, você vai imprimir e você precisa trocar o cartucho. E eu nunca tinha me deparado com a impressora. Eu não sabia, aquele universo era muito novo para mim, eu não sabia como era aquilo. E aí ela disse assim, ó, oh, tu vai trocar esse cartucho aqui. E aí eu fiquei apavoradíssima, mas consegui trocar aquele cartucho para mim. É uma experiência simples, mas que para mim tem um significado enorme, porque a partir daquela experiência eu nunca mais desisti de nenhum desafio. A segunda foi conquistar aquele prêmio, né, que a gente construiu, o prêmio Agente Jovem de Cultura, onde a gente ganhou um prêmio, e foi Lúcia que me ensinou a como organizar o projeto, né? Ela quem fez a leitura final, e para mim também foi uma conquista, porque eu fazia pouco tempo que estava nesse meio acadêmico, aí de repente eu construí um projeto e ele foi aceito, né? E a gente conseguiu também fazer um bom trabalho. E aí, dentro lá do doutorado, eu também tive uma outra experiência que foi muito significativa para mim, que foi conseguir uma bolsa para cursar parte do doutorado na Espanha, né? Foram 6 meses incríveis, de muito aprendizado, de muitos desafios conquistados, mas que deu certo. E hoje consegui me tornar
professora universitária, né, do campus central, trabalhando com o que eu gosto, e costumo dizer que a formação, ela é essa viagem aberta, onde a gente está sempre sujeito a aprender cada vez mais. Apesar de já ter todos esses títulos, mas eu me sinto uma eterna aprendiz, porque todos os dias eu aprendo a ser professora, todos os dias eu tenho um pouquinho de Lúcia, um pouquinho de Miriam, um pouquinho de Diana, um pouquinho de Simone Cabral, um pouquinho de Ciclene, um pouquinho de Vanja, um pouquinho de Margarida, que também fizeram parte da minha formação, um pouquinho de Marlia Marília, um pouquinho de Araceli. Então, eu costumo dizer que eu sou uma mistura, onde todo esse pessoal me fizeram a Manu que eu sou hoje, né? E hoje tenho muita gratidão por tudo que vivi e penso que o desafio, ele continua, né? Nós estamos aí, tá com 1 ano que eu estou lá no campus de Mossoró, aprendendo com os alunos, aprendendo com os meus colegas professores e também não esquecendo de onde eu vim, né, que foi do Cameã, que foi dessas experiências com a extensão, com a pesquisa, aprendendo a me tornar professora. Então, eu penso que, em linhas gerais, foi isso, né? E sempre através de bolsas, através desses projetos do governo, que hoje a gente sabe que se tornou cada vez mais difícil. É isso. Que legal, Manu. Que legal. Ouvir É você, muito ouvir ver essas imagens aqui. Eu já ri tanto aqui com as imagens que Também Manu aproveito escolheu, gente, aqui, muito. esses vídeos de imagem. E eu vendo aqui tanta gente que faz tanto tempo que eu não vejo. Inclusive está aqui hoje, né? Aridiana. Muito tempo não vê a Júlia. Senhor Rei Júlia, né? Fale. Isso, Simone, Simone Fontes, que está aqui lá de também nessa José da live hoje. Penha. Sueli, Isso. dizendo que lembrando, tem história hoje, tem esse senhor. O senhor está lembrando aqui que esteve lembrando muito desses momentos, né? Então, são momentos muito bons de recordar, viu, Manu? Vai fazer uma live só sobre o Bale, que a gente tem muito para contar só sobre o Bale. Hoje que a gente quis fazer uma coisa mais geral, umas memórias Isso. mais gerais, nossa, mas eu acho que só do Bale valeria a pena uma live, né? Porque é muita coisa que a gente viveu juntas. E eu sempre gosto de registrar que o Manu, quem criou o site do Bale foi Manu. O primeiro blog, ela mesma criou. E depois, com o edital que ela ganhou do Ministério, ela pagou um profissional para fazer o nosso site mais profissional, porque hoje a gente tem um site feito por um profissional mesmo, do Bale, né? Então, a gente vendo aqueles imagens de Sinara, de perna de pau, né? Vendo muita Eridan bem novinha. Ela está aqui Eita, também, Eridan! Eridan. Eita, Eridan! Você estava menininha nessas fotos aqui, viu, Eridan? O tempo passa para todo mundo, cruel. Luana Araújo. Luana foi nossa aluna, né? Aí, Memórias da professora Emanuela. Isso, são as minhas alunas lá de Mossoró, né, que estão Mossoró, participando né? também. Ciclene Minhas disse que colegas o de Bale, trabalho eu tenho uma também. próxima live, é mesmo, viu, Ciclene? O Bale merece uma live só dele, porque tem muita história para contar do Bale, muita história mesmo. Obrigada por Margarida Pinheiro, por Vanja. Acho que o Valolene está aqui também, né, Valolene? Está presente? Não sei, não vi para mim. Comentários parados. Então, acho que é isso, né, Lúcia? Eu estou Pronto, meio perdida no tempo, no tempo, né? Tempo, mas que eu acho tempo que já está na hora de encerrar de mesmo. encerrar, né? Então, gente, a gente Sim, só tem a agradecer a vocês pela audiência. Acho que foi muito bom a gente relembrar isso. Para nós foi um exercício também, né, Manu, de lembrar esse sim, tempo. sim. Sim. Exercício muito gostoso de se fazer. Olha, as danças de engonçar nossa aqui que a gente fazia, ninguém merece. Mas tudo valeu a pena, foi tudo. Obrigada pela presença de vocês. Foi muito bom revê-los aqui nesse momento de